tipo de julgamento, né? Então, Emmanuel puxa e destrincha a posição do egoísmo, que ele fala que é o causador das maiores misérias do mundo, é o maior obstáculo para a felicidade. E enquanto ele estiver no mundo, não haverá paz. Enquanto alimentarmos o nosso egoísmo, não haverá paz, né? E não há possibilidade, no meio do egoísmo, se desenvolver as afeições e os sagrados laços de família. Isso é um parêntese do espírito Narcal, nesse mesmo capítulo 11º do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. E ainda no livro dos Espíritos, Kardec pergunta para os imortais, na pergunta 283, dentre os vícios, qual pode considerar o mais radical? E aí os Espíritos respondem que se a gente estudar todos os vícios, a gente vai ver que no fundo de todos os vícios é egoísmo. E o egoísmo é totalmente contrário do amor, totalmente o contrário do não julgar, do não criticar. E ainda a gente tem Joana de Ângeles, que também abordou isso muito profundamente quando o processo de julgamento e de crítica no livro Jesus e Atualidade. Capítulo 5, ela destrincha sobre a desumanidade da relação quando você julga uma pessoa que erra. Ela fala todos os malefícios que nós podemos colher com esse comportamento de julgamento. E quando a gente julga, a gente perde total a nossa capacidade de recepção emocional. E isso reflete também quando a gente entende que existem em nós neurônios espelho, como o Jaime defende no primeiro capítulo do livro dele. A gente entende por isso, porque no que você julga, você perdeu toda a condição de receber coisas boas, né? De ajudar, você cria uma barreira íntima ali para não ajudar e que é uma condição total de desamparo. Então, por quê? Mas por que isso, né? Então, o Jesus e os Espíritos, tanto quanto Joana de Ângeles, no Evangelho, e vem nos chamando para olhar para esse tipo de comportamento, né? Que hoje a gente pode resumir, né? Que chamar isso de empatia. E se a gente cultivar essa conexão, essa capacidade, porque a empatia é mais do que? É a capacidade da gente se conectar com os outros, da gente ver o outro, ver o mundo através do olho da outra pessoa, da gente dividir os sentimentos e os pensamentos com a outra pessoa e aceitar aquilo da forma como é, da gente se conectar com ele, se colocar no lugar do outro e tentar entender aquilo da melhor forma. Então, essa habilidade é que ele defende em vários âmbitos, que será a habilidade muito necessária para o mundo regenerado que nós vamos buscar. E se a gente for olhar o nosso cenário atual, nunca se precisou tanto de desenvolver a empatia, né? A gente vê, por exemplo, tem uma pesquisa da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, que eles pesquisaram sobre a questão da violência nas redes sociais. E no Brasil a gente tem, né, um rótulo de país cordial, que as pessoas são amorosas, que as pessoas são muito cordiais, é um povo acolhedor. Mas quando vai para as estatísticas, isso não se reflete nas pesquisas, porque entre 63 países com mais violência na internet, nessa pesquisa da Universidade de Michigan, o Brasil está em 53. Nós perdemos aí, de 63, só tem 10 países mais violentos na internet do que nós. E a gente pode ver isso muito
nessas campanhas, né, eleitorais que agora nós estamos começando de novo, né? As amizades uns anos atrás, há 2 anos, acabaram. Muitas famílias se atritaram, muitos parentes, muitas amizades acabaram por conta da violência e a intolerância nas redes sociais por conta de um tema como política, né? Hoje em dia, independente, basta de você discordar. Antes você precisava causar um mal para uma pessoa, para a pessoa não gostar de você. Hoje em dia basta você discordar. Se você não concorda, não pensa daquela forma, já cria-se uma antipatia. Uma palavra que eu vejo muito hoje em dia é ranço. Nossa, cria um ranço de fulano. E aí as relações vão se indo. É total falta de se despir, de se esvaziar, de entender e aceitar o outro como ele é, né? Não julgar e tudo mais. Então, como que a empatia, desenvolver a empatia pode ajudar no nosso desenvolvimento psicológico, no nosso desenvolvimento emocional? Tá aí Joana de Ângeles e o Evangelho, né? Os misericordiosos, não julgueis para não ser julgados. A indulgência, né? O exercício da caridade moral, como o Evangelho nos defende, de desenvolver a indulgência e a benevolência para com o outro, né? Ser bom e ser tolerante com as imperfeições dos outros e as dificuldades dos outros, os erros dos outros, porque nós também temos os nossos. Então, você ser empático ajuda você a viver socialmente melhor, ajuda você a se relacionar melhor em casa, no trabalho, nas suas relações sociais. Então, se ajuda você a viver melhor, vai ter um impacto muito bom no psicológico, porque muitos dos nossos transtornos e angústias são conflitos de relacionamento, porque nós não conseguimos conviver com as pessoas sem nos irritar, sem ter um turbilhão de sentimentos negativos que nos consome e nos perturba mentalmente, né? O fato da gente não julgar leva a um impacto psicológico muito positivo, muito grande. A gente não se colocar nesse lugar. E quando a gente entende que nós temos neurônios espelho, que quando a gente julga o outro e faz o outro se sentir mal, essas emanações elas voltam pra gente, isso é muito poderoso. É muito poderoso a gente conhecer isso, né? Então, a empatia é compreender o outro, é ser leve, se esvaziar para poder aceitar o outro e se conectar com os sentimentos. E isso é uma coisa poderosa. Jesus nos ensinou isso muito na sua prática. Quando ele, nas várias citações, e a gente pode falar em números, quando a mulher samaritana, que tinha lá 5 maridos, e ele sabia da verdade nela, e ele não julgou em momento nenhum, falou, né, eu sou água viva e vede beber comigo. Quando Jesus lidou com Madalena, com toda a bagagem, nunca julgou, nunca preteriu, nunca criou ranço e nem discriminou, apesar da cultura da época e dos apóstolos que andavam com ele, às vezes não entender muito bem o seu comportamento. Jesus com Zaqueu, que era um pária, um cobrador de impostos, rejeitado, né, pelo povo judeu mais pobre. E Jesus foi cear com Zaqueu, né? Que tentou subir na árvore em várias ocasiões, tentou ver e ninguém ajudou, de tão recriminado que ele era. Então, o Cristo nos deu inúmeros exemplos do caminho a seguir, de como nos comportar, de como lidar com o outro, de como fazer essa conexão. E como, voltando ao livro de Jaime, né, por que as pessoas empáticas serão os líderes do futuro? Ou, na nossa proposta, por que a empatia é uma virtude da regeneração? E isso é muito legal da gente falar, porque quando a gente pensa, por exemplo,
que ele fala no livro dele que a empatia é muito importante, porque no mundo corporativo, a tecnologia ela está desenvolvendo muito rápido. Às vezes a gente não dá conta nem de acompanhar muito de perto isso, né? As habilidades humanas, elas vão se destacar no futuro. Já está começando esse processo, né, de boom do desenvolvimento humano, desde que Daniel Goleman, né, que criou a inteligência emocional umas décadas atrás, que foi considerado muito mais importante. Nossa habilidade de lidar com relações humanas do que o coeficiente intelectual. As pesquisas mostram que mais de 80% das demissões de pessoas, elas não são por capacidade técnica, elas são por inabilidade de trabalhar em equipe, né? E ele defende o quê? Que quanto mais a tecnologia desenvolve, e hoje ela está desenvolvendo muito rápido, mais será necessário habilidades humanas para poder lidar com isso. Daqui 5 anos, segundo as pesquisas, os 5 melhores empregos já não existirão mais, né? Serão substituídos por máquinas, como a gente já viu muitos acabarem por conta da tecnologia. E daqui a uns 10 anos, 50% dos trabalhos vão estar sendo feitos por máquinas. E ele defende o quê? Que essas máquinas precisam de pessoas empáticas e moralmente desenvolvidas para poder programá-las e usar isso em benefício da humanidade. Então, nesse sentido de que precisa-se de habilidades humanas, que muitas pessoas têm sido demitidas por conta da inabilidade social, por conta dos problemas psicológicos e emocionais que têm se criado, né, somatizado no corpo por conta dessa inabilidade de lidar consigo mesmo, de lidar com o outro, de conviver com as pessoas, que é-se tão necessário. E hoje, no mundo corporativo, você já vê aquela palavra em inglês, soft skills, né, que são as habilidades humanas. Então, existem programas, treinadores para treinar as pessoas a se relacionar. Né? Então, por isso, a empatia é uma habilidade que quem conseguir desenvolver, dominará o mundo, nessa visão dele. E aí, no livro, ele defende alguns pontos muito interessantes. Lógico que a gente não vai poder falar dos 20 capítulos e as 20 abordagens que ele fez, mas ele fala muito da questão da educação dos nossos filhos, da importância da gente educar os filhos e nos educar, né? Para sermos pessoas mais empáticas, porque cada vez eles estão mais isolados com as tecnologias e não se dedicam muito à convivência social. Uma outra pesquisa que ele cita no livro, que é bem interessante, é que nesses últimos 30 anos, 58% dos jovens, o narcisismo aumentou em 58% dos jovens nesses últimos 30 anos. E diminuiu a empatia. Não que aumentou o percentual de narcisismo, só que seria uma coisa muito grave, mas diminuiu a capacidade de ser empática das crianças. Então, ele dá algumas estratégias no livro muito interessantes para a gente aprender a lidar com os nossos filhos, a desenvolver esse tipo de potencial. E quando a gente vai para a Gênesis e olha lá que são chegados os tempos desse mundo regenerado e que as crianças, né, criadas serão as transformadoras, que estão encarnando muitas crianças evoluídas, com esse trabalho, esse dado, a gente vê que nem todos são tão evoluídos, porque 58% aumentou da falta do narcisismo, do egoísmo, com essa onda de selfies e tudo mais, e diminuiu em 40% a empatia, a capacidade de empatia. Então, será que são só as crianças?
É as crianças no sentido que nós precisamos desenvolver em nós. Como Kardec nos fala que a melhor forma de educar é o exemplo. Então, desenvolver em nós essa virtude, esse potencial, esse hábito de ser empático e de conduzir as nossas relações nesse sentido. E também educar os nossos filhos nesse propósito, nesse potencial e com esse direcionamento, porque a responsabilidade de construir este mundo é nossa. Nós somos os trabalhadores da última hora. Cabe a nós desenvolver esse potencial em nós, como Jesus nos ensinou com o seu comportamento, com as suas ações e com as lições que ele nos deixou. E buscar construir um mundo melhor nas nossas atitudes. Um capítulo muito interessante que ele fala que à medida que, como nós temos células espelho, à medida que nós cultivamos a empatia, aquela outra pessoa vai repetir o comportamento, porque ela tem células espelho e ela vai se espelhar no meu comportamento. É a corrente do bem, né? Então, transformando nós mesmos, além de ter uma vida muito mais tranquila, serena e harmonizada com a nossa essência divina, nós também estaremos promovendo a construção desse mundo regenerado, onde as pessoas escutam as outras, onde as pessoas servem as outras, não pensam só em si, com menos egoísmo, como o Evangelho nos chama, com menos julgamento, menos crítica, para não nos adoecermos, como Joana de Ângeles fala, né, nos clama. E isso vai se refletir nos comportamentos nossos, das empresas e de tudo mais. Que nós possamos, na noite de hoje, refletir acerca de quais ações estamos fazendo em direção a desenvolver a empatia nas nossas convivências, nas nossas relações. Como está a nossa empatia nas relações familiares, com os nossos filhos, no nosso trabalho e na nossa relação conjugal. E é transformando nós mesmos que nós transformaremos o mundo, que nós influenciaremos as pessoas, que nós criaremos e inspiraremos filhos que irão transformar depois que nós não estivermos mais nesse planeta. E é assim que nós vamos aumentar a vibração da Terra para se tornar um mundo regenerado. Que Jesus nos abençoe, nos conduza e nos inspire sempre com as suas lições maravilhosas. Que cada dia nos toca mais a alma e nos inspira a ser pessoas melhores.